Bom dia, meus amigos. Aqui é José Luiz, do canal Admirável Mundo Velho, e eu vou trazer para vocês hoje uma espada etíope. É um modelo que a gente aqui no Brasil não conhece muito, não tem muita familiaridade, tá? É muito raro aparecer. Eu até agora só vi dois exemplares assim em mãos. Esse daqui, que eu estou mostrando para vocês, e um outro com a lâmina reta. Ou seja, esse daqui era o Chotel, esse, né? O Chotel, e a outra era o Gurad, que era a lâmina reta. São as duas que eu vi até hoje aqui no Brasil. Essa peça ela é típica da Etiópia. Tá? Essa peça aqui, originalmente, né? Essa aqui já é anos 30, essa peça, então ela já é baquelite. Já é uma peça feita na Europa, né? Conforme vocês podem ver aqui, os arabescos, tudo, é tipicamente europeu. As peças feitas na Etiópia, por ferreiros, por espadeiros lá, elas eram bem mais rústicas. E isso daqui era feito de chifre de rinoceronte. Felizmente isso aí acabou, né? Então, hoje não. Nos anos 30 já se usava o baquelite. E, originalmente, essa peça, ela tinha um desenho mais assim, acentuado, essa curva. Ela parecia muito, pelo que eu pude ver na internet, então, ela parecia muito uma foice. E a esgrima dela era uma esgrima bastante diferente. O cara lutava pulando e tal. Era uma peça que a gente olha assim, parece um mameluco, um sabre, né? Mas ela é tipicamente uma espada, essa daqui, de infantaria. Essa curva acentuada, tudo era usada para derrubar os cavaleiros. Tinham toda uma técnica que eles tinham. Logicamente, essa técnica acabou dando muito sucesso ao longo de, sei lá, mais de 500 mil anos isso aqui teve. E, inclusive, manteve a Etiópia o único país não colonizado da África, tá? Até 1936, quando os italianos invadiram pela segunda vez a Etiópia. E essa invasão, ela teve uma característica interessante, né? Porque ela era uma vingança, né? A desforra da derrota pavorosa que eles tiveram em 1896 em Adwa, né? ADWA, que era ali no, parece que no norte, se não me engano agora, mas por ali, da Etiópia. Que eles, com 17 mil soldados, enfrentaram uma força muito maior, mas segundo eles, a força muito maior era a força de pessoal da roça, vamos assim, usar uma linguagem nossa, né? Não eram soldados, não eram. Mas é aquela história, né? O rei Manelik II, que era um grande estrategista, ele escolheu o local certo, a hora certa, né? E a localização que era bem conhecida por ele, né? E por todos os etíopes. E os italianos, cientes da sua superioridade, né? Aquela arrogância que o europeu tinha, geralmente com os povos africanos, foram de peito aberto ali, foram para o combate na expectativa da vitória esmagadora. Isso não aconteceu. No final do combate, 7 mil soldados italianos estavam mortos e o resto debandando, fugiu e foi preso e depois teve que fazer acordos reconhecendo então a independência, né, que já era, né, da Etiópia. Mas isso durou até o Mussolini chegar ao poder, né? E aí começou aquela, porque como todo ditador ele precisa apresentar o circo para o povo, né? O povo quer circo, circo, circo. Já era assim no Império Romano, né? A ideia dele era criar um novo Império Romano. Então o circo qual que era? Vamos tomar a Etiópia e nos vingarmos, né? Da vergonha que passamos em 1896, né? Que foi um escândalo na época, né? Então, em 1936, os italianos invadiram a Etiópia. Por que eu estou fazendo essa parte toda da Etiópia? Porque uma das coisas que me faz pensar como uma espada dessa chega aqui no Brasil, né? E todo colecionador tem essa, pô, como está aqui, como chegou, como tal. Você pega uma espada do Império Brasileiro, você sabe que ela veio da Europa, veio para o Brasil, foi usada aqui e por aqui ficou. Mas uma espada etíope, nós não temos assim muita ligação com a Etiópia, né? Apesar de que Salazar esteve aqui no Brasil no final da década de 50 e curiosamente, enquanto ele estava aqui, estava tendo um golpe de Estado lá no país dele, ele teve que voltar correndo. Mas não justificaria ter uma espada dessa, né? Se ele trouxesse uma espada
dessa para dar de presente para alguma autoridade aqui no Brasil, ela provavelmente não viria com esses danos no baquelite, ó, que vocês podem ver aqui. Depois vocês vão poder ver melhor, né? Viria com a bainha, viria muito mais bem, né? Não viria afiado igual está essa. Então isso daqui nos leva a crer o quê? Os danos, a lâmina afiada, a ausência de bainha, nos leva a crer que essa peça foi um troféu de guerra da invasão da Etiópia, né? Ou seja, o soldado, o militar que pegou essa espada, pegou ela no chão, pegou em algum local e não se preocupou com a bainha. A bainha normalmente era de couro, de cabra, os animais que eles criavam domesticamente lá, né? E provavelmente, né, a bainha estava fixada ao corpo do etíope que usou essa espada, né? Então pegou a espada sem muita preocupação. A outra espada também estava sem bainha. E essa é a história que a gente sabe que aconteceu. Não a história dela ter sido pega na Etiópia em 1936, mas sim a história de como ela chegou sem bainha aqui. Tanto essa quanto a outra. Vieram as duas sem bainha. Aí nós somos levados a acreditar nisso porque todo soldado em campanha, ele deseja muito os troféus, né? Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, uma foto bastante curiosa de um soldado americano, não é italiano, porque eu não tive acesso a nenhuma foto dessas de italiano. Essa é uma foto da internet, de um soldado americano carregado de troféus alemães nele. Então, vocês vão poder ver que é bastante curioso. Ali ele deve ter peças que fariam a cabeça de qualquer colecionador de material Segunda Guerra Mundial. Então era uma coisa comum, né? Ainda mais com essa carga, né, de vingança, tudo. Levar para a Itália uma espada e tal. E os italianos deram muito valor para isso, viu? Então essa espada deve ter vindo para o Brasil com o proprietário, né, que capturou. Tudo isso é uma teoria minha, tá? Então sempre tem que ser tomado um certo cuidado. Mas não é um chute tão absurdo, não. Vocês vão ver que pode ser que tenha acontecido exatamente isso, porque não é uma coisa comum de acontecer aqui. E vocês veem que os italianos tinham. Você vê, essa peça aqui, que eu vou mostrar para vocês também, é um lenço de seda, uma peça até bonita, ó. Já está bem desgastadinho tudo, né? Então, aqui é uma carta, vamos assim dizer, que o Marechal Badoglio, que foi o comandante, né, disso aqui, ele passa para o rei da Itália, dizendo que aqui diz aqui, ó, no dia 5 de maio, às 16 horas, eles capturaram a Etiópia. Tá? A Etiópia capturou. E eles estavam em Addis Abeba, capital da Etiópia. Aqui ele fala tudo, tal, o que aconteceu, etc. Papapá. E no final, ele coloca ali, né? Saluto ao rei. Saluto ao rei. E tem um trecho bastante interessante aqui, que ele coloca aqui, ó. Camitineri Legionari. Tá? Então, ou seja, isso daqui era aquelas coisas que os camitineri, os camisas negras, né, usavam, tal, no pescoço, tal, aqueles negócios de alta honra para eles, né? Ou seja, eles atiraram de metralhadora em pessoas com espadas, para ele era uma grande honra. Aqui, ó, um embleminha. Olha que bacana. Bom, então veja que interessante, aqui nós temos aqui, né, as tropas que combateram, uma opção de coisa aqui. E nós temos aqui, ó, nessa lateralzinha aqui de baixo, nesse bico, aqui, ó, nada mais, nada menos do que um Jaú, né, o Jaú, um Savoia Marquette, que era o Jaú com que Ribeiro de Barros atravessou o Atlântico na, na década de 20. Eu mostrei aqui num short meu uma pecinha de osso de camelo, que era do Ribeiro de Barros. Vocês podem dar uma procuradinha lá nos shorts que vocês vão ver. Então, esse material tem todo tipo de ser uma espada de troféu de guerra. Tá? E fazendo o círculo dela, né? Que é o que acontece ao longo de todas as peças antigas. Elas têm o seu dono original, vão para a mão de outras pessoas, daí
fica um bom tempo com a mão, no caso aqui, com aquele que a pegou no campo de batalha, fica um bom tempo. O soldado morre, né, que é o destino de todos. A família vende, vai para a mão de um, de outro, comerciante, tal, até chegar nas mãos do colecionador. No caso, sou eu o colecionador. Mas já deve ter estado na mão de outros colecionadores também, tá? Então, é interessante a gente ter algumas teorias sobre como elas chegaram aqui no Brasil. E a minha teoria é essa, né? Capturado na Etiópia e vinda para o Brasil com um soldado italiano que imigrou para cá, né? Como muitos vieram, né? Muitos vieram. O próprio Otelo Zeloni, que fazia a família Trapo, ele veio para o Brasil, morou aqui, morreu aqui, e ele foi um oficial aviador, né? Da Regia Aeronáutica. Então você vê que muitos vieram para cá. Tá bom? Agora nós vamos começar a ver alguns detalhes dessa espada. Tá? E depois eu venho aqui e me despeço de vocês. Tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês dada a mim até agora, tá bom? Se você estiver aí tranquilinho, com o dedo descansado, dá aquela clicadinha na inscrição, no like, faz o seu comentário se concorda ou não com a minha teoria. Não é uma teoria muito doida, né? É uma teoria plausível da captura na Etiópia, ainda mais, né, conforme eu já disse, que nós temos a certeza, né, pela evolução das espadas, que isso é uma espada de origem europeia. Baquelite já é uma peça em torno dos anos 30, ou seja, plenamente possível que ela estivesse em combate em 1936. Esses danos, né, demonstram que o baquelite é um material sólido, mas não é um material plástico. Ele não vai resistir pancada. Então essas aqui pode ser muito bem de pancada, de queda no chão, etc. E a lâmina afiada, vocês vão ver aqui, ó, que ela tem um certo fio. Se você der uma bobeada, você se corta. Tá bom, meus amigos? Vamos dar uma olhadinha na espada e vamos também dar uma olhadinha no material que eu falei para vocês sobre a campanha da Etiópia, né? Principalmente postais fascistas e coisas do tipo, que o pessoal tinha grande orgulho. Vocês vão ver um postal só que eu vou colocar, que é da milícia colonial, que é a que esteve envolvida nisso, e vocês vão poder ver o orgulho do postal, dos caras atirando com metralhadora contra etíopes indo com lança e um escudozinho. Tá? É uma coisa que foi realmente muito ruim, né, para a Itália. Custou caro, muitos morreram, né, como sempre, né. Existe a glória do Marechal Badoglio, mas existe aqueles que ficaram por lá, né. Por mais que eles tenham feito quase um massacre dessa vez, né, usando aviação, usando GAF, né, que é uma coisa que nem os nazistas usaram, né. Há relatos de que houve, sim, alguma coisa de usar armas químicas, né, que já era banido na época. Tá bom, meus amigos? Vamos lá ver essa peça, que ela é muito legal. E ao longo dessas... Eu vou falando mais alguma coisinha para vocês e depois venho para me despedir. Tá bom, meus amigos? Obrigado, hein? Vamos lá, então. Esse postal que vocês estão vendo é da Milícia Colonial, né? Que é da Milícia Voluntária para a Segurança Nacional. Essa é a parte de trás desse postal, em que você vê o lema deles, né? A milícia é o superfascismo. Esses são os soldados etíopes na Batalha de Adwa, em 1896. Você veja nessa gravura aqui a diferença, né, entre os soldados italianos e os soldados etíopes. Mas os soldados etíopes levaram a melhor, né? E isso daí ficou na garganta dos italianos. Essa é a marcação no ricaço da lâmina, mostrando o leão, que é uma referência ao leão de Judá, que é um dos títulos que Haile Selassie tinha. Tá? E era usado na bandeira etíope, como vocês podem ver, né, logo na capa desse vídeo, desde 1800 e não sei quanto. Tá? Então, era o leão de Judá. O Selassie tinha tanto título que a gente teria que fazer um vídeo só para os títulos dele. Né? O Negus Negusta, o Rastafari, que vocês se lembram muito bem dos cantores lá da Jamaica. Mas vamos deixar isso para lá agora. Vamos ver, isso aqui, ó, já é o trabalho, veja que trabalho bonito, né? Tipicamente europeu, os arabescos da lâmina, tá? Olha que bonito, né? Muito bem feito. E vocês veem a parte do gume já com bastante afiado, né? Dá para ver as entradas da lima, que foi bem afiada essa lâmina. E realmente ela está bem afiada, o que nos leva a conclusão de que foi usada em batalha. E vocês viram também logo no início ali, quando nós mostramos o ricaço, os danos
no baquelite da empunhadura, né? Que também nos mostra isso. Esse já é o outro lado da lâmina, em que vocês já veem a inscrição no idioma amárico, que é o idioma usado na Etiópia, né? O alfabeto deles, que é praticamente impossível de se identificar, tá? Veja que bela peça, não é? Que lâmina bonita, ó. Olha o trabalho. Aqui é o mesmo trabalho, do outro lado, né, vocês veem que é mais ou menos a mesma coisa, a única diferença é que esse lado tem as inscrições em amárico, tá? Que nós não conseguimos identificar ainda, né? Se alguém aí domina o etíope, por favor, nos passe essa informação, que nós ficaremos muito gratos. Mas é uma bela peça, tá? Aí é aquele, né, onde encerra o arabesco e já parte para a parte final da lâmina, né? Essa é o pomo da lâmina, onde ela é fixada no baquelite. Lembra bem aqueles escudos, né, que eles usavam. E aí você consegue ver alguns danos, né, que tem nesse baquelite, ó. Dá para ver direitinho aí. Vamos dar mais uma olhadinha, ver os danos, né? O que reforça a nossa tese do troféu de guerra, tá? Veja que interessante, né? Isso daí, esses danos nos ajudam a traçar. Pode não ser nada, mas nos ajuda. Tá bom, meus amigos? Então eu já vou encerrando por aqui. Olha os danos aí, que danos pesados, né? Eu já vou encerrando por aqui, já vou partir para a despedida de vocês e espero que vocês continuem conosco. Bem, meus amigos, este foi o Chotel etíope que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos um apanhadinho rápido, mostramos bastante detalhes da espada e é um modelo curioso, né, que vocês vão achar bastante interessante mesmo. Eu tenho quase certeza disso. Quem gosta de espadas é óbvio, né? Quem gosta de história também, quem gosta de ver alguma coisinha. Na verdade, isso aqui na verdade é um testemunho da história que nós trouxemos para vocês, né? Porque com certeza ela é dos anos 30, né? Pela manufatura em baquelite, já é uma manufatura europeia, então com toda certeza ela estava, durante a campanha da Etiópia, ela estava por lá. Pode ter vindo de um jeito, do outro, mas chegou aqui para a gente. Tá bom, meus amigos? Eu gostaria então de agradecer a atenção, o carinho de vocês para com o nosso canal. Aí partindo para aquela base, né? Pedindo a sua inscrição para aqueles que não são inscritos, obviamente. O seu like, o seu compartilhamento, né? Faça o seu comentário aí, o que, que você achou, o que, que você acha, que também é interessante, isso mostra um engajamento que ajuda muito o canal, né? Então nós contamos com isso e já vamos nos despedindo de vocês. Tá bom, meus amigos? Abraço, obrigado e até o nosso próximo vídeo.